Maravilha. Então agora iniciando oficialmente aí o nosso encontro. Hoje é a nossa 12ª aula da Unidade Curricular 10 com a turma do Wakanda, nossa querida turma BCA. E hoje a gente vai abordar aí o tema de embalagem dentro da Unidade 10, Unidade Curricular 10, que trata de logística. Eu mandei alguns links para a turma antes da gente fazer a leitura, a atividade em si, né? E eu queria ouvir com a turma o que eles acharam dessa leitura, se ela foi interessante, se ela foi relevante. Vocês estão vendo aí o primeiro link, foi da ABRE, da Associação Brasileira de Embalagens, e um link era a apresentação em si da associação, e o outro era um concurso, né, praticamente é um concurso em si, né, das embalagens mais criativas e mais premiadas. E eles fazem isso anualmente. Eu queria ouvir de vocês. Isso foi interessante? Isso foi legal? Que conhecimento que isso trouxe? Prof, Oi, Ana. a quantidade de vezes que eu vi sobre aqueles tracinhos coloridos na caixa de leite, nossa, não tá escrito. Por quê? Falavam que era porque eu li no artigo, eu não entendi muito bem, mas já deu pra ter uma noção de que não era o que todo mundo fala, que tipo, é a quantidade de vezes que foi, voltou, e aí foi processado de novo, blá blá blá. É só tipo um selo pra certificar a qualidade do produto e não tem absolutamente nada a ver. Tiveram que colocar isso na caixa de leite pro pessoal parar de ficar falando. Entendi que é a questão da construção da embalagem, né? Da origem da matéria-prima e tudo mais. Isso sempre foi um tema polêmico, né? Principalmente na alimentação, porque a gente morre de medo daquilo que é consumível, né? Então, é normal existir um certo receio, um certo medo aí. Legal. Da Associação Brasileira de Embalagens, vocês faziam ideia que existia isso? Uma associação só para cuidar de embalagem? Uma associação brasileira? Eu não sabia disso, mas que eu queria comentar, esqueci. Eu gostei muito de uma embalagem, de uma skincare, que é uma marca japonesa. Que, tipo assim, quando eles fizeram a embalagem ao contrário, porque as pessoas, quando tiram foto no espelho, conseguiam ler. Eu achei muito, muito legal. Uma pequena sacada de marketing, mas que faz muita diferença. E eu já tenho que pensar isso lá no desenvolvimento da embalagem, né? Ou seja, eu observo isso lá no final do processo, mas isso vai mudar o começo do meu processo. É legal a gente pensar nesse movimento. Bacana, obrigado, Margia. Nesses dois links, mais alguma coisa chamou a atenção aí, Guilherme? Abre o microfone, pode falar? Uma coisa que me chamou a atenção é que a gente está acostumado a ver embalagens personalizadas apenas com produtos muito caros, tipo Gucci, essas marcas mais finas. Entretanto, aí eu vi várias embalagens do cotidiano, produtos comuns, que a embalagem é totalmente personalizada, bonita. Então, acabei mudando a ideia que eu tinha de a embalagem personalizada apenas para produtos caros. Entendi. Essa parte é interessante porque quebra esse paradigma, né? A gente acha que essa questão é sempre para as grandes empresas. Não, pequenas empresas, marcas pequenas podem fazer coisas muito bem feitas, né? No quesito embalagem. Isso é um desafio aí, legal. Que mais que vocês acharam aí de relevante e interessante nesse caminho? O que mais que achamos de relevante, interessante e diferente? Uma outra embalagem também que eu achei legal é da cerveja Corona. Que ela, tipo assim, as latinhas elas se encaixam e rosqueiam. Eu achei muito legal, porque geralmente as pessoas ficam segurando as duas latinhas na mão com dificuldade até chegar ao caixa, por exemplo. Eu achei bem, tipo, inteligente. Bacana. A ideia desses primeiros dois links aí, da gente conhecer a Abre, que eu também não conhecia, conheço há pouco tempo, é interessante porque a gente começa a ver o quão profissional pode ser a embalagem, né? O quão bacana, o quão criativa ela pode ser, e ela envolve sim um pouco de venda, de marketing, mas ela começa lá no processo logístico, porque é lá que a gente vai ouvir, né, o cliente e vai pegar essa informação para trazer lá para o começo do processo produtivo.
para começar a pensar na hora de fazer a embalagem, pensando no cliente lá no final do processo. Então, marketing e logística são coisas que se cruzam nesse momento. Sei que marketing a gente vai ver lá na unidade 13, é mais para frente, mas já tem um pezinho aqui porque exatamente a gente consegue entender ela mais plenamente. Eu mandei para vocês também essa leitura técnica que fala do conceito do que é embalagem primária, secundária e terciária. E aí eu coloco duas perguntas aqui nas nossas provocações para que a gente discuta rapidamente aí. No nosso dia a dia, qual embalagem a gente tem acesso? Qual tipo de embalagem a gente tem acesso? E se essas embalagens, na opinião de vocês, elas são primárias, elas são secundárias ou elas são terciárias? Eu acho que, tipo assim, falando por mim, eu tenho mais acesso com a embalagem primária. E no caso, tipo assim, quando eu vou cozinhar alguma coisa, tá sempre na primeira embalagem. Tipo, um molho tá na embalagem primária, um creme de leite. E geralmente ou é plástico ou é esse papel, tipo papelão revestido de alumínio, eu acho. Não sei qual que é o material. Certo. E você entendeu que é a embalagem primária. O que a gente vai definir então, Magê, como embalagem primária? O que é uma embalagem primária? Vamos dar um conceito simples. É a primeira a ter contato com o produto em si, tipo com o shampoo, com o condicionador, é o que vai armazenar ele. É um conceito muito bom e muito válido, né? A embalagem primária é exatamente essa. É aquela que tem contato direto com o produto, mas também eu posso dizer que é aquela que tem por objetivo promover a venda. O objetivo dela é ficar bonito na prateleira também, né? Não apenas ter esse primeiro contato com o produto, né? E facilitar o uso do consumidor, tudo mais. Ela é voltada ao consumidor, mas ela também tem o objetivo de venda, de encantar você. Por isso ela tem cores bonitas, ela tem formas de uso, de armazenagem no seu armário adequadas. Por isso que ela tem também instruções de uso na embalagem. Por isso que ela tem também, às vezes, até alguma receita. Principalmente os alimentícios, né, acompanham isso, né? A pessoa compra o produto pela primeira vez. Nossa, com o que isso combina? Tem receitas, tem formas de uso. A Flávia está colocando assim também aqui as unidades. Perdão, Flávia, eu não entendi. Você pode explicar um pouquinho? Professor, falando um pouquinho do conceito de vender, embalar, tipo, vender o produto, a Monster, sabe, que faz energético, ela tá com um negócio, tipo assim, elas estão fazendo umas embalagens, tipo uma de dragão, e aí tem uma história por trás do dragão chinês e tal, eles contam a história. Tem uma que é do México e eles contam dos Dias dos Mortos e tal. Eu achei bem legal. E aí as pessoas querem colecionar, então quer ficar comprando tudo, né? Sim, vai virando elemento aí de relacionamento com o consumidor, de cultura, né? É um pouco disso também. Além disso, eu acho que, em linhas gerais, o que a gente mais vai ter contato é a embalagem primária, exatamente porque nós somos consumidores. Mas alguém aqui consegue enxergar a embalagem secundária? Olha, Cadu, eu tenho contato com a embalagem secundária. Professor, Normalmente cereal, Por quê, Nicolas? porque tem a embalagem dentro de outra embalagem. Uhum. O cereal vem empacotado num pacote, obviamente. Tá, E errado não tá, fica tranquilo. o pacote vem numa caixa, que é a caixa que é chamativa no caso. Exatamente. E de certa professor, eu forma... posso dar um exemplo de três. Como? Das três. Posso dar um exemplo das três embalagens. Vamos lá, Guilherme, vamos tentar enxergar. Traz o seu exemplo aí. Por exemplo, quando você vai comprar aquele lenço de papel para nariz, vem numa caixa, daí em volta dessa caixa vem um negocinho de plástico e ela vai dentro da sacolinha para transporte. Isso. Então seria embalagem primária a caixa, embalagem secundária o plástico envolto e embalagem terciária a sacola para carregar. Isso mesmo, a gente começa a enxergar as três embalagens aí. Não é só, e aí a gente começa a entender que não é só o fato de ter uma dentro da outra, muito cuidado com isso, mas também está ligado ao objetivo dela. Isso é importante, tá? Vou até voltar no exemplo do Nicolas para a gente entender, por exemplo, a diferença de primária para secundária. Muitas vezes a gente imagina que a embalagem secundária
é a segunda, exatamente por ter uma dentro da outra. Essa primeira lógica está certa, mas além da venda, a embalagem primária tem por objetivo proteger o produto, certo? Quando eu penso, por exemplo, nos sucrilhos, no cereal, no Kellogg's, ele vem num plástico que vai proteger, sim, ter contato direto com o produto. Vai proteger do quê? Da oxidação, porque ele fica bem vedadinho. Ele tem um gás ali dentro que é neutro, exatamente para manter a crocância daquele sucrilho, daquele cereal. Então, quando você abre ele continua crocante porque ele não oxidou, não teve contato com o oxigênio. Se eu não me engano, o gás que tem dentro dele é um nitrogênio mesmo, exatamente por ser neutro. É um gás que não vai fazer diferença nenhuma, que não vai afetar a qualidade do produto. Vai manter o produto com as mesmas características. Então, de certa forma, protege o produto. E a embalagem de papelão em que está o cereal, ela também é uma embalagem primária. Por quê? Porque ela também tem objetivo de venda e ela também tem objetivo de produto, certo? De vender e proteger o produto. Ela ainda faz essas duas coisas. Ela protege agora do quê? Ela protege o cereal de ficar quebradiço. Das pessoas, se eu ficar pegando plástico toda hora, o plástico chega uma hora que ele vai transformar aquele cereal num farelo, né? De tanto que é apertado e vai se quebrando. Então, protege de se quebrar e também permite a acomodação dele de maneira protegida na prateleira. E aí vem uma questão. Ela é primária por isso, porque ela protege o produto. Mas essa embalagem de papelão, ela passa a ser secundária a partir do momento que ela tem o objetivo da embalagem secundária, que é o de transporte, de movimentação dentro do varejo. O que é movimentação dentro do varejo? Vamos lembrar, o produto chega, ele está lá no estoque, ele precisa sair do estoque, vir para o varejo. Do varejo ele vai ser armazenado, vai ser movimentado para cá, movimentado para lá. Se eu fosse fazer isso com o plástico do cereal, é bem provável que seria difícil fazer essa movimentação. Colocar em carrinhos, movimentar um lote para cá, um lote para lá. Como são caixas, as caixas são fáceis de serem movimentadas, encaixadas, empilhadas para fins de movimentação interna. Ficou clara essa questão da embalagem secundária? Ela seria primária porque protege o produto, mas ela se torna secundária a partir do momento que ela facilita o transporte e a movimentação. Tem uma embalagem que tem um pouco de primário, mas também tem um pouco de secundário. Ela cumpre os dois objetivos. Ok? Beleza. Vou até colocar um slide aqui para a gente entender um pouco disso. Vamos lá. A embalagem primária, como eu disse, venda em si. E ela vai o contato direto com o produto. E a secundária, ela protege a primária, não apenas o produto, mas a primeira embalagem do produto, e também permite essa movimentação e distribuição, que a gente chama isso de interno. Quando eu falo em movimentação é diferente de transporte, tá? Na logística, eu vou chamar movimentação de tudo que é interno. Por exemplo, quando a Ana, lá na padaria artesanal, pega um produto de uma prateleira e leva para outra prateleira, isso é movimentação, isso não é transporte, porque ela não usou nenhum modal. A Letícia, lá na LG, se ela pega um determinado produto e tira de um lugar e põe em outro lugar, se eu tiro o produto de um lugar e levo para outro lugar, eu estou apenas movimentando esse produto. Ele só vai ser transporte do lado de fora da minha empresa quando eu uso um modal. E eu vou usar a linguagem técnica propriamente dita. Se eu preciso usar um caminhão, uma bicicleta, um carro, uma moto, um meio aquaviário, dutoviário, aéreo, aí eu estou usando transporte. Até então você não está transportando nada. Então a embalagem primária e secundária, elas são a favor da movimentação, não entra o transporte. A terciária é a embalagem que é destinada para o transporte, porque eu vou pensar na embalagem terciária quando eu for pensar nos modais nos quais ela será transportada da sua produção até a distribuição final, e também vou pensar na unitização. E aí eu vou fazer uma provocação. Alguém consegue lembrar o que é unitização? O que é unitizar? A gente falou isso algumas vezes já, mas vamos lembrando.
É tipo juntar várias caixas e fazer de tipo assim, 10 caixas, um negócio fechado, tudo junto, para uma movimentação mais fácil. Que aí, no caso seria a paletização. Você coloca 10 caixas juntas e veda elas com plástico. Fica, tipo, elas não vão ficar soltas. Legal, Magia. Muito bom isso aí mesmo. Você já trouxe até uma segunda palavra e vamos conceituar as duas juntas. Você falou muito bem. Unitizar é transformar em um único lote. Né? Transformar 10 caixas, que são 10 cargas, em uma única carga. Unitizei-a. O paletizar é montar tudo isso num pallet. Para ser transportado num carrinho hidráulico, para ser transportado numa empilhadeira, para ser transportado numa ponte rolante, de acordo com como for. Enfim, tem várias formas disso ser transportado aí. Ok? Então eu posso aí pensar. Isso quer dizer que essa embalagem terciária ela é destinada a isso. Eu vou construí-la e vou pensar nela pensando, nossa, ela vai num carro, ela vai num caminhão, ela vai numa moto, ela vai num barco. E ela vai ser montada com outras caixas juntas. Ela não vai sozinha. Ela vai talvez num pallet. Talvez ela vá com outras 20 caixas, com plástico em volta, devidamente amarrada para subir num caminhão, para entrar num navio, talvez. Então eu tenho que... Olha só a diferença de pensamento. Então, quando eu penso na primária e secundária, ela tem aí a primária em si, ela tem um olhar muito de marketing, de comunicação, de contato com o cliente. A embalagem secundária ela começa a fazer a migração, porque às vezes ela pode ter um pouquinho desse olhar da primária, porque talvez ela vá na prateleira ou não, ela precisa ter cores bonitas, ela precisa ter informação do produto e tudo mais, mas ela tem por objetivo proteger a embalagem primária e permitir a movimentação e distribuição. E aí já é processo logístico. Do operador logístico que vai no estoque tirar o item do estoque e trazer para a prateleira. Mas ainda assim a logística que nós chamamos de movimentação. A secundária é destinada à movimentação. E a terciária já é para o transporte, que é a logística externa. Né? Vai entrar no caminhão e aí isso muda muito. Porque você concorda comigo que se eu vou enviar uma carga num caminhão, eu vou ter que preparar a embalagem de um jeito. Mas se eu for colocar na moto, eu tenho que pensar de outra forma? Mesmo modal, atenção. Mesmo modal rodoviário. Mas se eu for mandar uma carga de moto, e vou mandar uma carga de caminhão. Qual é a diferença que eu tenho que considerar para construir minha embalagem aí? De riscos para o meu produto, de proteção, de acomodação, de unitização. O que muda? Transportar num caminhão, transportar numa moto. Provavelmente a moto não vai poder carregar uma carga unitizada. Ok. Porque não vai caber na traseira. Então, talvez ela não seja unitizada em alto volume. É. Sim, depende muito porque a capacidade volumétrica é menor. Oi, o que mais? E, tipo assim, de caminhão, geralmente são os caminhões baú fechado. A moto tem que ver muito se vai ser um produto que corre o risco de molhar, se tudo bem. Ela vai ter que estar muito embalada para isso. Para, tipo, se chover, mesmo dentro daqueles, eu não sei o nome, bagageiro, pode ser que molhe. É mais arriscado do que um caminhão, então tem que considerar isso também. A moto, então, ela é mais perigosa para a carga do que o caminhão. O caminhão protege mais a carga. Essa análise é justa e ela procede. Exatamente porque, pensa comigo, quando você vê um caminhão andando na estrada, o caminhão ele tende, em linhas gerais, a ser um veículo que anda mais devagar, é um veículo que anda com uma certa estabilidade de movimento. Dificilmente você vê um caminhão fazendo curvas em alta velocidade. Já uma moto, isso é muito mais arriscado, tanto para o próprio motoqueiro, que a gente sabe de diversos acidentes, mas também para a própria carga. A carga é muito mais arriscada. Certo? E se eu fosse tirar essa carga de uma moto ou de um caminhão e eu for colocar ela num modal aéreo, que outras preocupações eu teria que ter? Peso da carga. Legal. A forma que ela vai ser embalada. Uhum. E como ela seria prendida, né, para o transporte. Num modal aéreo, eu não sei aqui quem já viu essas dores de cabeça
Já viu ou já viu alguém comentar a respeito de cargas aéreas que se quebram, mala que chega danificada? Alguém já ouviu falar disso? Alguém que foi fazer uma viagem de avião, voltou a mala toda detonada, ou então a carga quebrada? Pode falar, Magê. Um dos problemas que eu mais ouvi falar é o de carga extraviada. E aí a companhia aérea fala que não é problema dela e tudo mais, e aí você fica sem saber o que fazer. Ok. Foi uma das coisas que já teve em família, né? Acontecer essas coisas. Compra, que você compre, é de site seguro, de loja reconhecida, mas fala que foi extraviado e não é culpa deles, e aí você fica sem amparo nenhum. Exatamente. A malha aérea, infelizmente, ela é muito passível de perda de carga, exatamente por quê? Porque às vezes eu tenho que trocar de avião muito fácil e a quantidade de carga no avião é muito grande, né? Não parece, mas é muito grande, né? E aí realmente a perda é muito alta, né? A sua mala que era para chegar aqui no Brasil vai lá para Tailândia. E até a sua mala voltar, meu amigo, é um mês aí. Que vão ter que localizar a sua mala, botar no próximo voo, trazer para cá e você vai lá em Guarulhos buscar. A Dani falou aqui, se eu não me engano, tem até um leilão com as malas que foram perdidas. Sim, porque as pessoas também não vão buscar, volta para lá, a pessoa desiste pelo valor, não compensa, entendeu? E aí, conforme espera-se um tempo, vai para leilão. Não só a mala, tudo, né? Tudo que fica perdido no aeroporto, de acordo, passa-se um tempo e não se recolhe, a PF faz leilão. Faz parte. Outra coisa, eu falei muito dos danos, de danificar, porque pensa bem, quando uma carga entra ou sai de um caminhão, pode até ser algumas terem o devido cuidado, mas como eu vou colocar isso às vezes numa altura muito alta, muito grande, né? Vou tirar uma carga daqui do chão e vou colocar num caminhão que está a 4 metros de altura, o ponto de içamento, a possibilidade da carga cair, da carga tombar, da carga se quebrar é muito grande. Então a movimentação nos modais aéreo e também no hidroviário, nos navios, a carga tem que ser protegida ao extremo, com muito plástico bolha, com muito isopor, com muito papelão, com muito aquelas bolsas, você já deve ter feito compra online que chega, umas bolsinhas de ar para calçar o produto na caixa. Alguém já viu isso? Exatamente para proteger o produto de todos os lados. No modal rodoviário isso pode acontecer, mas no aéreo e no hidroviário isso é mais arriscado ainda, porque tem muito mais transporte, né? Até porque eu vou passar por vários transportes, várias retiradas e saídas até chegar no seu destino final. Quanto mais movimentar, mais perigoso é. E a gente está falando aqui ainda do Brasil, que tem uma certa estrutura de proteção da carga. Imagina se eu vou para um país distante, um país mais pobre, que não tem esse mesmo cuidado, tem essa mesma cultura e joga a carga. E o cara não vai pegar a carga com todo carinho, só porque tem um símbolo de frágil, o cara vai colocar com cuidado na esteira. Meu amigo, depende do humor, depende de como o cara está, e aí a carga chega a quebrar. Ficou claro isso, gente? Tranquilo quanto a essa diferença de embalagens? Isso inclusive foram os 3 links que eu mandei para vocês, e dos 3 links, 2 vão falar exatamente dessa questão das embalagens primárias, secundárias e terciárias, mas um deles inclusive dá dicas de como embalar uma carga. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Eu queria que vocês comentassem esse vídeo, se ele foi interessante, se ele não foi. Se ajuda você a pensar numa carga hoje que você vai pôr no correio. Eu achei legal desse vídeo que eu nem sabia que, tipo, alguns lugares tinha padrão que não poderia ser outro formato e tal, que tem que ser caixa quadrada. Aí eu fiquei, tipo, uau. E aí é legal você ter trazido essa fala, Magi. Por que a gente tem que imaginar agora que existe um padrão a ser seguido na hora de construir a embalagem? Por que eu não posso fazer a embalagem do jeito que eu quero? Por que tem que ser padronizado? Para encaixar melhor na hora do transporte. Exatamente. Vou até colocar uma imagem para a gente começar a entender essa questão, que é a questão da paletização. Essa uniformização, esse padrão de formato, é exatamente para que as caixas fiquem todas do mesmo tamanho, iguais na hora de montar o pallet. O pallet nada mais é do que esse estrado de madeira aqui embaixo, certo? Que a gente viu como elemento aí, é uma estrutura de armazenagem.
Quando eu paletizo, eu monto em cima de um pallet a minha carga. E ela vai ser unitizada depois que eu passar o shrink, o plástico em volta dela, e vou transformar todas essas caixas numa carga só. Tem uma linguagem na logística que é legal a gente entender. Isso fala também, acho que no primeiro vídeo, que ele fala das camadas e do lastro, né? Ou seja, tem 5 camadas ou 5 lastros, e o lastro em si tem aí 9 caixas. Ou seja, cada nível eu vou ter 9 caixas. É uma forma também de contabilizar o tamanho da carga. Pensa na hora da conferência dessa carga unitizada, dessa paletização, antes de subir. Antes de subir no caminhão. O cara precisa conferir a carga, né? Está unitizando lá. Aqui tem que ter, tem que ter 5 por 9, então eu tenho 45 caixas. Ele tem que fazer o cálculo rapidamente, tem que ter exatamente 45 caixas. Mas para ter exatamente e facilitar essa unitização, todas as caixas têm que ter o mesmo tamanho. Facilita o encaixe, o transporte, a movimentação. Se cada uma tiver um tamanho diferente, meu amigo, na hora de fazer o encaixe no caminhão, haja quebra-cabeça, entendeu? Quem aqui já fez mudança sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quando a gente faz mudança, a gente faz isso, né? A gente pega a caixa emprestada e usa a caixa de diferente tamanho. Aí tenta encaixar no caminhão. Aí a caixa não cabe, aí tem que trocar de caixa, essa é mais pesada. Essa não pode pôr nada em cima porque ela é frágil. Então é muito difícil quando você não tem embalagem padrão. Então a logística pede para que a gente trabalhe com embalagem padrão exatamente para facilitar esse momento. O momento de paletizar, unitizar e subir a carga. Entrando nessa questão de mudança, professor, tanto é que hoje em dia tem muitas empresas que fazem a mudança para você. Então eles embalam tudo, e aí eles colocam plástico bolha e tudo mais, coisa que a gente em casa não faz. Mas é muito caro. Exatamente. E ele já vem com as caixas padrão exatamente porque para eles é mais prático. Ele é profissional de logística. Ele sabe muito bem que aquela caixa que ele está montando vai num caminhão e ele sabe quantas caixas cabem no caminhão. Eles têm um know-how, uma expertise, né, um jeito de fazer muito top. Porque sabe como encaixar e aproveitar todos os espaços. Então quando você contrata, o serviço é muito mais rápido, muito mais bem feito e obviamente é mais caro do que se a gente fizesse. A gente pena para fazer isso, né, e sofre. E eles têm essa facilidade com isso. Gostei do exemplo. Seguindo aí com os slides, outra coisa que pesa também das embalagens, voltando lá na unidade 9, lembrando que a gente viu isso, é a parte da simbologia. A embalagem terciária, ela também é uma embalagem que vai muitos desses símbolos para fazer a comunicação, porque essas informações que estão aqui são as informações para transporte. Talvez seja até relevante ali na movimentação, internamente, na primária, na secundária, mas ela é muito relevante aqui no transportador. Porque o transportador ele não vai ficar tão atento ao seguinte, cuidado, eu peguei uma nota fiscal de televisão, a televisão é um produto frágil. Meu amigo, é muito mais fácil que eu coloque o símbolo da taça trincada para deixar claro para todo mundo que aquele é um produto frágil. O que é que tem lá dentro, né? A informação só está na nota fiscal e não é todo mundo que lê a nota fiscal. O cara que tira ou que põe alguma coisa no caminhão, ele não vai ler a nota fiscal. Ele só pega a carga, sobe ou desce. Então essa informação que é visual, que é simples, de fácil entendimento, ajuda. Então essa simbologia que está aqui é uma simbologia que ajuda o transporte, todas as pessoas, os personagens, os operadores logísticos envolvidos no transporte. E ela tem que constar nessa embalagem terciária. Ou seja, para entrar no caminhão, para entrar no modal, tem que ter essa simbologia que vai dizer ou se ele é frágil, que é o símbolo do sentido do posicionamento, qual é o lado para cima, né? Que a seta vai marcar isso, que o guarda-chuva se vai proteger de umidade, se a embalagem é reciclável ou não, até porque tem algumas embalagens que uma vez recicláveis, o cara vai saber que ela não retorna, então ela já vai direto para o reciclável e alguém vai levar aquilo para reciclagem, logística reversa. Se ela não, ela é retornável, opa, separa, porque de alguma forma isso vai voltar para a empresa, vai reutilizar. Quando tem esse número com 2 barras, é a quantidade que pode ser empilhada, exatamente para saber até que altura pode ir o meu lastro, né?
Quantas caixas eu posso ter, quantos níveis aí, né? E se o produto é inflamável ou não, que são os cuidados de cargas perigosas, a gente viu um pouco disso, para entender. Você precisa ter cuidado de temperatura, de sol, radiação, de faiscamento, né? De calor e radiação. Tudo isso pode gerar aí um princípio de explosão. Então são informações relevantes para o transportador. Isso tudo tem que constar na embalagem terciária. Dessa simbologia, algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu só não entendi muito esse negócio do sentido de posicionamento. Ele vai, então, tipo, se tá essa seta por cima, ele tem que estar sempre nessa posição. E normalmente ele acompanha também o escrito, né, de este lado ou para cima, para você saber o sentido de posicionamento da caixa. Porque algumas caixas, por exemplo, não podem ser tombadas, porque contém alguma substância líquida ou substância gasosa que, se tombada, pode danificar o produto. Enfim, pode ter sim sentido de posicionamento para que a carga seja sempre movimentada respeitando essa seta. Ah, ela até cabe deitada. Não, mas está na embalagem que não pode deitar, ela tem que ficar em pé. Então as pessoas não vão alterar ela no caminhão, ela vai se manter respeitando a orientação da seta. Obrigada. Maravilha? E aí existe um conflito que eu gosto de trazer nesse momento, que é muito relevante. No desenvolvimento de embalagem, quando a gente fala em marketing, o marketing quer uma embalagem bonita, que promova a venda e encante o consumidor. E eu falo isso como publicitário que eu sou. Embalagem, isso tem que ser assim mesmo. Tem que encantar os olhos, o consumidor tem que achar bonito, ele tem que desejar o produto na embalagem, tem que convencer o cara a pôr a mão no produto e tirar da prateleira. Esse é o papel da embalagem no marketing. Na logística é diferente. Aqui eu tenho que ter uma embalagem resistente a todos os riscos possíveis. Eu vou pensar na minha mercadoria, que eu transformei ali em carga, nas características dela, se ela é carga perigosa, se é carga frágil, se não pode modificar, a quantidade de empilhamento possível. Vou pensar na movimentação e no transporte. Nossa, as pessoas vão pegar, isso vai num caminhão, isso vai num avião, isso vai num navio. Nossa, vai ficar um tempão parado lá dentro de um container pegando sol. Esse produto vai para a China. Nossa, será que os caras têm cuidado como eu tenho aqui? Melhor proteger melhor o meu produto. Tem que pensar também na resistência da embalagem durante esses processos. Movimentação, que é interno, e transporte, que é externo. E também com o menor custo e tamanho possíveis. Tem que pensar que isso seja menor custo, como assim? Quanto maior, mais caro. Então também tem que cuidar com o exagero, né? Porque isso vai tornando mais caro. Uma vez é fazer uma embalagem de um produto, mas talvez eu tenha que embalar 100 unidades. E quanto mais matéria-prima eu usar nessa embalagem, mais cara ela fica. Então eu não posso ter lembra do custo logístico. Eu não posso ter um custo de embalagem exorbitante. E tem que ter o tamanho possível, que é a questão da padronização, de caber no pallet, de encaixar na unitização, de não ter problema na hora de entrar no caminhão, enfim. Para se ter uma ideia de como isso pesa nas decisões logísticas e administrativas de uma empresa, no passado, eu não sei se vocês sabiam dessa história, mas no passado, pneu era vendido com embalagem. Vocês sabiam disso? Você ia comprar um pneu, o pneu vinha dentro de um saco como se fosse um TNT mais fino, e esse saco vinha dentro de uma caixa de papelão. Eu acho que chega a ser até mais trabalhoso para carregar ele. Então, aí um dia, diz que numa reunião da Goodyear, essa história é antiga, as pessoas estavam discutindo como reduzir custos, que a empresa estava gastando muito dinheiro com os custos logísticos, precisava de um plano de redução de custos urgentes, e aí alguém sugeriu, se não me engano foi uma pessoa muito simples, muito humilde da empresa, que sugeriu que retirasse as embalagens do pneu. E alguém olhou para ele, mas por quê? Porque pneu não precisa de embalagem. Pneu não quebra, pneu não é frágil, pneu não tem problema se molhar.
Ele não pega fogo tão fácil quanto um produto inflamável, então não tem necessidade. Inclusive, se vocês verem alguém descarregando pneu de um caminhão, quando chega um lote de pneus dentro de um caminhão, o cara, como é que ele descarrega pneu do caminhão? Ele descarrega rolando. Um cara para o caminhão na porta do armazém, o outro fica no fundo do armazém e o cara manda o pneu rolando até o final do armazém, chega lá, o cara pega e empilha o pneu. Acabou. Muito mais prático. Não danifica o produto e eu reduzo o custo. Aí eu tenho que ter esse cuidado também de não inventar embalagem, porque isso vai gerar custo logístico. E quanto mais custo, mais dinheiro eu estou perdendo. Lembra da tabelinha de ontem? Eu tenho que pensar em vender produtos, mas eu tenho que pensar em reduzir custos. O olhar da logística é esse também. E aí a embalagem tem que ser resistente para promover a qualidade do produto, mas ela não pode ser exagerada fora da necessidade. Tanto que depois que tiraram essa embalagem do pneu, descobriram aí que os pneus podiam, não apenas sem embalagem, eles eram mais fáceis de carregar e descarregar do caminhão, mas descobriram que cabia 30% a mais no caminhão de unidades de pneu sem a embalagem. Por quê? Porque ao invés de você colocar, eu não sei quem está vendo a minha câmera aí, mas em vez de você colocar uma caixa em cima da outra, que é o padrão quando você tem uma embalagem, o pneu, quando ele vai no caminhão, ele vai encaixado um dentro do outro, no formato quase uma espinha de peixe. Porque ele tem o vão interno e ele encaixa uma parte do pneu ali dentro e sempre nessa sequência. E o fato de você montar assim, sem embalagem, cabe 30% a mais de pneu. Então eu aumento a minha unidade transportada. Lembra do SKU lá na ferrovia? Então, a mesma coisa no modal rodoviário, né? Eu aumento o volume de pneus transportados. Isso aí ajuda a deixar o produto também com um lucro maior, né? Uma lucratividade maior. Ok? Vamos para a nossa atividade de hoje. A atividade eu já vou postar, até porque a gente sai do Google Meet, depois vocês vão fazer a atividade pós-intervalo. A atividade está aqui. Você está encarregado de embalar um produto frágil para transporte. O caminhão vai passar aí na sua casa, gente, às 17h15 para retirar o produto. Quer dizer que a embalagem tem que estar pronta antes disso. Depois da sua casa, ele vai ser paletizado e ele vai ser unitizado. Então, esses processos que a gente falou, a sua carga vai sofrer. Ele vai para um pallet e ele vai ser unitizado com outras cargas, com outros pacotes. E depois vai ser transportado num modal aéreo para o Tibete. Então, ele vai pegar um caminhão, o caminhão vai até o aeroporto, no aeroporto ele pega um avião e vai lá para o Tibete. Eu quero que vocês preparem o pacote, registrando em fotos, vídeos o processo de embalagem. A ideia dessa atividade é que vocês façam um pacote de transporte. E eu quero fotos de como foi feito esse processo. Avalie a necessidade de construir a embalagem primária, secundária e terciária para garantir a integridade do seu produto. Lembre-se que é um produto frágil para o cliente. E também a otimização de espaço no modal para logística, porque ele vai de um caminhão e do caminhão vai para um avião. E terceiro, por fim, pense na simbologia adequada para a sua carga e coloque isso no símbolo do seu pacote. Lembre-se que a embalagem terciária, a embalagem de transporte, tem que ter a simbologia. Então eu quero que você volte lá nos nossos links de simbologia e pense qual simbologia que é adequada para eu colocar nesse pacote. E aí as entregas dessas atividades são as fotos no WhatsApp do nosso grupo. Ok? Hoje eu queria fazer o desafio que a gente colocasse centralizado tudo no nosso grupo do WhatsApp, não no privado. Isso facilita o acompanhamento, a minha leitura e também a discussão e auxílio aos colegas. Vocês vão ver que os colegas que tiverem com dificuldades, vocês vão poder encontrar soluções e ideias dentro daquilo que os colegas estão fazendo junto. Tudo bem, gente? A atividade de hoje é essa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, vai ser um produto só? Tipo assim, eu tenho que preparar, não sei, um secador para embalagem? Ou vai ser tipo vários produtos? Quero que você imagine um produto, uma embalagem. O exercício é construir uma embalagem.
E a característica que eu estou dando dessa embalagem, eu não vou definir exatamente qual é o produto. Até porque senão isso vai depender do tipo de embalagem que você tem aí. Eu não sei que plástico, o tamanho do tamanho do papelão que você tem aí. Mas fique à vontade. A única característica que você tem que considerar é que é um produto frágil. Ele é frágil. Se porventura eu já tiver a embalagem, eu ainda tiver a embalagem do produto, pode ser ela mesma? Se isso te ajudar no processo, por que não? Ok. Reduz custo, não reduz? Sim. Então, quem sou eu para dizer que está errado? Mais dúvidas, questionamentos? Acho que as maiores dúvidas vão surgir no exercício mesmo. E eu tô curtindo demais as nossas produções e as nossas dúvidas no WhatsApp, viu? Tá ficando muito legal. Muito legal mesmo. A turma é muito criativa, eu acho que esse desafio vai ser bem gostoso. Obviamente que a gente vai para o intervalo agora, são 3h30, e aí a gente volta às 4. 4 horas voltando, você já começa essa produção, eu vou estar... Fecho o Meet, eu vou estar disponível no WhatsApp, caso vocês tenham dúvida, queiram conversar comigo. Nesse intervalo eu disponibilizo as orientações e o vídeo da aula de hoje para que a gente possa fazer, e a gente vai monitorando as entregas. Tudo bem? Tudo bem, prof. Vamos quebrar a cookie então. Vamos pro lanchinho, daqui a pouco a gente volta. Beijo no coração, gente.